E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar sobre como Lady Gaga revolucionou o pop em 2008 com Just Dance. Essa música foi o primeiro single de trabalho dela e teve um impacto muito importante não somente na carreira da Lady Gaga, mas também numa cultura pop que reverberou aí por quase 10 anos, né, que foi essa cultura do eletropop. A gente vai entender um pouco sobre a história dessa música, o videoclipe, os altos e baixos de Lady Gaga, inspirações, o legado dessa música, enfim. Fica comigo que eu tenho certeza que você vai amar esse vídeo e se ele for bem, eu vou fazer de todos os singles da era The Fame aqui separadamente. Antes da gente começar, é o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Just Dance é o primeiro single oficial da carreira de Lady Gaga, a primeira música de trabalho que ela lançou mesmo como uma artista assinada de um grande selo. Essa música é produzida pela Lady Gaga, pelo Akon e também pelo Red One, que inclusive foi um dos parceiros aí da Lady Gaga no começo da carreira, que fez toda a diferença nesse movimento do eletropop. Essa música também tem um featuring com um artista que estava sendo lançado pelo Akon naquele momento, que foi o Colby Adonis, que acabou ali meio que não acontecendo como artista. A história de Just Dance começa de fato em 2008 ainda, mais específico no mês de janeiro, enquanto a Lady Gaga estava fazendo meio que uma festa de despedida dela de Nova York, porque ela ia passar uma temporada em Los Angeles para poder terminar o álbum, começar a gravação dos clipes e iniciar de fato ali a sua carreira artística. Naquela noite, a Lady Gaga meio que juntou todos os amigos mais underground que ela tinha lá no apartamento dela e eles beberam, gente, de um jeito que eu vou dizer pra vocês assim, fora de controle, sabe? Basicamente um Opala subindo um morro, bebeu a rodo. E acabou, gente, que foi o seguinte, no dia, no próximo amanhã, Lady Gaga estava virada. Ela foi basicamente conduzida por um executivo da gravadora até um avião e eles foram todos para Los Angeles. E ela tava com uma ressaca desgraçada. Então assim, Just Dance basicamente foi inspirado por essa ressaca da Lady Gaga, porque ao mesmo tempo que ela aproveitou muito uma noite anterior, onde ela festejou loucamente, no outro dia ela chegou num dos estúdios mais importantes dos Estados Unidos, né, que foi o Hollywood Plant, que fica em Los Angeles. E ela basicamente assim ficou louca, porque o estúdio era cheio da tecnologia mais atual da época, aquele microfone caríssimo, então assim, era coisa de alto nível mesmo. Então era a primeira vez que ela estava experienciando uma coisa daquela, assim como ela estava com uma mega ressaca. Então basicamente foi a conversa. Ela sentou com o Red One tocou pra ela o instrumental de Just Dance. Ela gostou muito do instrumental e rapidinho começou a escrever com ele. Ela conta inclusive que Just Dance foi escrita em 10 minutos. Então assim, eles basicamente tinham a música e a própria Lady Gaga, por estar de ressaca, ela já começa a música falando I think I drink a little bit too much, né? Eu acho que eu bebi um pouco demais. Então assim, a música basicamente se escreveu sozinha sobre a sua última noite. Depois que a música estava pronta, o Akon foi uma pessoa que foi convidado para poder ir escutar a música. Afinal de contas, o Akon meio que estava lançando a Lady Gaga, né? Na verdade, ele estava lançando a Lady Gaga, assim como ele lançou o Colby Adonis. E o Akon resolveu participar da música também. Ele curtiu a faixa e aí ele escreveu a parte dele ali na música e gravou. Quando ele foi apresentar para a gravadora essa música já estava decidida a ser o primeiro single do álbum. O que a gravadora faz? A gravadora volta atrás e desiste dessa música ser o single com Akon. Então o que aconteceu? O Akon pega um artista que ele tem ali, que é o Colby Adonis, que ele estava lançando também, encaixa ele na faixa, na parte do verso onde ele estaria cantando. E aí ele manda para a gravadora e por fim é aprovado. Só que uma coisa que muita gente não sabe é que existem backing vocals do Akon na faixa. Porque assim, no caso de uma gravação, né,
se um artista faz a parte do vocal principal, ele é acreditado como um featuring, né? Mas se você faz um backing vocal, não necessariamente você precisa ser acreditado como featuring na faixa. Então, assim, ele manteve os backing vocals dele e colocou o Colby na frente do negócio. Vamos falar agora do videoclipe de Just Dance, porque esse também tem um fato bem interessante. É um clipe simples perante o que Lady Gaga se tornou como artista. Se a gente analisar a carreira da Lady Gaga de Poker Face pra frente, a gente já vê uma evolução monstruosa que definitivamente ela não mostrou em Just Dance. A Lady Gaga comentou que a experiência de fazer esse videoclipe foi muito marcante para ela, exatamente pelo aspecto de ter um diretor fazendo um videoclipe, dela fazendo um negócio ali que era o início de um mega projeto da sua carreira musical que tanto ela esperava. Ela vivia de baixos orçamentos, então agora ela estava tendo a possibilidade de fazer uma coisa mais elaborada, por mais que ainda de baixo orçamento, né, levando em consideração o que a gente viu dos projetos posteriores da Lady Gaga. E assim, ela ficou muito realizada com esse projeto, porque o clipe trazia pra fora tudo que ela estava vivendo e ela estava sentindo e ela queria falar. Então isso daí era muito importante pra ela nesse aspecto pessoal. Sobre as relações da Lady Gaga dentro do set do videoclipe, tem certas controvérsias. Por quê? Muita gente diz que a Lady Gaga era uma artista que no começo da carreira ela não era tão comunicativa, né? E muita gente falava que antes mesmo de começar a carreira, a Lady Gaga já se mostrava arrogante no set. Só que na verdade, a Lady Gaga era uma pessoa muito assim, vamos dizer, tímida. Então assim, pra quem vê ela hoje, né, vê essa grande artista, vê ela no set ali de Just Dance começando a sua carreira, definitivamente ela não tinha ainda brotado tudo que a gente conhece como artista hoje. A própria Lady Gaga disse o seguinte em uma entrevista em 2008 sobre essa situação do set envolvendo ela. Foi muito divertido gravar, mas se você vir a um próximo vídeo meu, no caso, no set de gravação, você vai perceber que eu sou uma pessoa muito reservada com as minhas coisas. Eu realmente não falo com todo mundo. Eu sou muito tímida. Eu não sou uma garota festeira correndo por aí. Posso até parecer um pouco diva. Estou meio que comigo mesma, no meu espaço de trabalho, preocupada com meus figurinos, se os figurantes estão certos na localização e afins. Então assim, ela também disse que muito dessa questão de timidez dela também vem ao fato dela estar muito preocupada do negócio sair muito bem feito, o que é muito compreensível. Vamos falar um pouco do impacto de Just Dance, porque essa música, ela foi o que a gente chama de sleeper hit. Ela começou a crescer aos poucos e de repente ela explodiu e dominou a porra toda. Nos Estados Unidos, Just Dance é inicialmente um hit club após seu lançamento, chegando apenas no número 2 da parada Hot Dance Airplay e Hot Dance Club Party durante o verão de 2008. A canção entrou na Billboard Hot 100 em número 76 e em 16 de agosto de 2008. 5 meses depois, essa música consegue ir subindo gradualmente até chegar no número 2 da Hot 100, depois de vender 419 mil cópias em 10 de janeiro de 2009. Na semana seguinte, a música finalmente consegue o tão esperado Number 1. O single levou um total de 22 semanas para conseguir de fato chegar no topo das paradas. E assim, a Lady Gaga tinha lançado outras músicas enquanto essa música estava crescendo. É importante a gente salientar isso, porque ela não lançou esse single e tipo assim, esperou a música dar certo. Ela ficou promovendo a carreira dela, promovendo o single. Então foi um sleeper hit, ele foi acordando aos poucos e de repente ele dominou a porra toda. Esse foi o single com a maior escalada para o número 1 desde With Arms Wide Open do Creed, que levou 27 semanas antes de finalmente alcançar o número 1 nas paradas em novembro de 2000. Essa música também conseguiu chegar no top 40 mainstream, fazendo de fato essa daí a primeira música de sucesso mainstream da Lady Gaga. A primeira faixa em primeiro lugar dela
mesmo das mais tocadas do país. Just Dance passou um total de 49 semanas na Hot 100 e em 27 de março de 2020 o single foi certificado 9 vezes platina por vender mais de 9 milhões de cópias apenas dentro dos Estados Unidos. Inclusive foi a segunda música a atingir a marca de 6 milhões de downloads digitais pagos na década, atrás apenas ali de I Got a Feeling do Black Eyed Peas. Até em fevereiro de 2018, Just Dance tinha vendido mais de 7 milhões, mas já conseguiu passar os 9. A crítica também foi muito positiva em relação à música, o que é uma coisa que surpreende, né? Porque a crítica a gente sabe como que é com música dance, eles sempre botam muitos defeitos, mas no caso da Lady Gaga, eu acho que a gente tava tão carente que a própria crítica meio que tipo assim, viu essa carência sendo suprida por ela como artista. Matthew Chilling, do AllMusic, descreveu a música como uma potência de ondas dançantes e batidas produzidas de forma contagiante. O Alexis Pretides, do The Guardian, chamou a música de uma história compulsiva e sedutora de puxar uma Whitney Houston induzida em drogas com uma combinação de batidas de marchas cortadas, serradas eletrônicas e um sabor suave de R&B que tem uma leve semelhança com Man Eater, da Nelly Furtado. E uma coisa que é bom a gente salientar, em todas as críticas, basicamente, o Colby O'Donis não é uma pessoa lembrada como featuring na música, e muitos fãs nem lembram que ele faz featuring na música também. Porém, em uma das críticas, ele foi enaltecido pelo seu aspecto vocal. Bill Lamb, do About.com, chamou a música de mansa e cativante o suficiente para ser notada no mainstream. Ele acrescentou que Just Dance tem uma energia forte e apresenta uma voz muito marcante, que é a de Lady Gaga. Os vocais suaves do Colby O'Donis também foram muito elogiados nessa crítica. Lady Gaga é creditada como a percussora do eletropop. Isso daí não é muito novidade para ninguém, principalmente vindo nessa década, que a gente viu a ascensão monstruosa da Lady Gaga, né? De 2008 até basicamente hoje, a gente vê a Lady Gaga se tornando basicamente uma artista que estava debutando, até ela se tornar uma pessoa consagrada que conseguiu inúmeros feitos que a gente vê aí lendas demorar 30, 40 anos para poder conseguir, né? E a Lady Gaga foi muito assim esperta em usar a era digital a favor dela nesse aspecto. Ela influenciou uma gama de artistas, não somente artistas que assim estavam debutando naquela época, mas também artistas que já eram consagrados e entraram ali na onda da Lady Gaga em todo aquele aspecto do eletropop mainstream que estava tocando. A gente pode citar a própria Britney sendo uma pessoa que entrou nesse mundo aí da Lady Gaga. Rihanna entrou nesse mundo da Lady Gaga e já era uma artista consagrada, né? Então assim, a gente viu a Katy Perry, que começou como uma artista de pop rock um pouco antes da Lady Gaga, mas num álbum seguinte ela entrou naquela onda de trazer uma coisa mais eletropop, chiclete. Então assim, essa onda evoluiu muito a perspectiva do pop naquela época, influenciou muito as indústrias, e Just Dance definitivamente foi o pontapé inicial para isso tudo aí acontecer. Tá? Esse daí é o nosso vídeo relacionado ao legado de Just Dance, ao efeito dessa música no mainstream, e eu quero saber de você, como que essa música influenciou a sua vida? Você ainda ouve Just Dance? Você gosta de Just Dance? Você não gosta? Comenta aqui a sua opinião que eu quero saber, tá bom? Ó, um mega beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí.